Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Em graças a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Como é bom podermos adorar o Senhor, a Aleluia. beleza da Glória sua a Deus. santidade, Aleluia. dizer que Ele é um Deus bom, Aleluia. um Deus misericordioso, dizer que nós precisamos dEle todos os dias da nossa vida, Amém. que Ele é o motivo, Ele é a razão da nossa existência, que sem Ele nós nada podemos fazer, como nós lemos aqui na leitura da lei. Ele é a causa, Ele é o motivo, irmãos, de nós estarmos aqui. Jesus é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro na carta de Éfeso, no capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. Você que abriu aí, acompanha junto comigo, está escrito Éfeso, capítulo 3, Efésios, no capítulo 3, a partir do versículo 14 até o versículo 21. Está dizendo o seguinte: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas dos céus e na terra. Peço que, da riqueza de sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio de seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Senhor, obrigado por podermos cantar a Ti e dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é o nosso Deus e que nós somos Teus filhos e que estamos na Tua presença. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar na Tua casa nessa noite e juntos aqui podemos ouvir um pouco mais da Tua palavra, ouvir a Tua voz e aprender um pouco mais do Teu Evangelho, Senhor. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, ajuda-nos a entendermos a Tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Irmãos, a carta aos Efésios tem sido uma bênção na minha vida e eu acredito que tem sido uma bênção na vida dos irmãos também, porque nós temos aqui aprendido e nós temos visto Deus na sua infinita misericórdia e majestade, atuando e cuidando da sua igreja. E Ele atua e cuida da sua igreja, usando todo o seu poder, toda a sua autoridade, usando e exercendo tudo aquilo que só Ele pode fazer e só Ele pode exercer. O seu grande poder e a sua grande misericórdia sendo derramada sobre a vida da sua igreja todos os dias. Nós vemos claramente a ação da Trindade atuando na vida da igreja, e não apenas da igreja de Éfeso, mas também na igreja Cristã Esperança e na igreja espalhada por todo o mundo. Nós vemos Deus cuidando do seu povo. Essa carta é importante porque ela revela algo maravilhoso para mim e para você, que o poder de Deus, a autoridade de Deus, a sua soberania, ela não pode ser mudada. Nada pode romper e nada pode frear o agir maravilhoso do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós temos visto isso durante todo o estudo dessa carta. Nós chegamos aqui no final do capítulo 3 e nós tivemos a maravilhosa revelação de que o ministério, o segredo que estava oculto, para os profetas em algum aspecto, para um povo em algum aspecto, ele foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. Deus manifesta a sua graça soberana no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos Deus
fazendo tudo o que queria fazer e da maneira que queria fazer e agindo com soberania para a salvação de um povo santo, remido de boas obras. E de que a salvação desse povo dependeria completamente, totalmente da pessoa de Jesus, que é a pedra angular, é onde está firmada a sua igreja, a sua noiva e o seu povo. Nós estamos vendo isso na carta aos Efésios. Nós estamos vendo que o apóstolo Paulo, a despeito de estar preso em Roma, esperando ali o seu julgamento e consequentemente a sua morte, ele não é um homem preso no seu coração e no seu espírito, porque a despeito de estar preso dentro da sua residência, ele é livre para adorar e experimentar todos os dias dessa liberdade e dessa graça que somente o Espírito Santo de Deus pode manifestar na vida do verdadeiro cristão. Tudo isso nós temos visto até esse momento na carta aos Efésios. E é interessante que na semana passada, quando nós começamos o capítulo 3, o apóstolo Paulo, no primeiro versículo, ele diz: quando penso em tudo isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, para o bem de vocês, gentios. E ele dá uma pausa aqui nessa sua fala, e ele retoma ela no versículo 14, e ele continua basicamente de onde ele parou. Ele diz: quando penso em tudo isso, ele continua o pensamento, ele continua o que ele queria dizer lá no versículo 1. Ele diz: quando penso em tudo isso, qual é a ação do apóstolo Paulo? Eu caio de joelhos e oro ao Pai. E eu queria que nós refletíssemos um pouco sobre esse versículo, que é um versículo tão pequeno e que hoje nós aqui também oramos ao Pai. Alguns de nós caímos de joelhos, nos prostramos de joelhos diante do Senhor. E isso tem se perdido no meio dos cristãos. Os cristãos de hoje acham que a oração de joelhos, ela não tem mais uma necessidade, ou ela não é mais válida, ou não precisa mais, até porque nós vivemos no período da graça. Nós não estamos mais no período da lei, e no período da lei talvez nós deveríamos fazer esse sacrifício de dobrar os nossos joelhos, de alguma maneira nos prostrarmos dessa maneira diante do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, que um pouquinho atrás aqui ele diz que ele era o mais indigno e o menor de todos, a atitude dele, quando ele pensa em tudo isso, e no que é que ele está pensando, e no que é que ele está falando, do que é que o apóstolo Paulo está tratando aqui com os Efésios? Ele está tratando sobre a poderosa e majestosa salvação que Deus operou em homens mortos. Ele está falando de que antes, no versículo 10 ele diz: o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades os domínios celestiais por meio da igreja as muitas formas de sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno, que ele realizou por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. E quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro. Quando eu penso que esse plano, esse propósito era que por meio da fé em Cristo eu tivesse confiança e ousadia de ter acesso à presença de Deus, de estar diante de Deus, quando eu penso na grandiosa salvação, eu caio de joelhos e oro ao Pai Celestial. Meus irmãos, quando eu estava durante a semana lendo esse texto e pensando sobre esse texto, comecei a refletir quão pouco valor nós damos a essa tão grande salvação. Quão pouco valor nós damos a esse sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário e que nós nos lembramos dele uma vez por mês, no dia da ceia, e que nós nos lembramos que ele foi pregado numa cruz, nós nos lembramos que o sangue dele foi vertido, nós nos lembramos que ele foi chicoteado, que ele foi cuspido, que ele foi esbofeteado, e nós ali temos aquele momento de contrição, nós temos aquele momento de emoção, e tudo isso é válido, tudo isso é bom, não tem problema nenhum nisso. O problema é que nós nos esquecemos que tudo isso, e o motivo de tudo isso ter acontecido, foi para que miseráveis pecadores fossem salvos, e esses miseráveis pecadores que foram salvos, fui eu e foi você. O apóstolo Paulo está dizendo que quando eu penso em tudo isso, a única reação que eu tenho, a única coisa que me parece claro
lícito e melhor a fazer é cair de joelhos e orar ao Pai Celestial. E isso não era um costume daquela época, muito pelo contrário. Quando se ia ao templo, os homens, eles chegavam nos momentos de oração e ao invés deles se prostrarem, se ajoelharem, sentarem, eles se colocavam de pé. Nós vamos ver em alguns momentos no Velho Testamento, no momento em que Deus derramava um profundo avivamento sobre a nação de Israel, em que o povo todo estava ouvindo a lei de Deus, estava ouvindo a palavra de Deus, e o povo todo, em arrependimento e contrição, se prostra diante do Senhor. Mas não era um costume. O apóstolo Paulo, que se intitula o menor de todos, o mais indigno de todos, ele diz que Deus revela esse mistério a ele, para que ele fosse passado aos gentios. E quando ele pensa que ele estava morto nos seus delitos e pecados, quando ele pensa que ele não tinha vida, quando ele pensa que ele era inimigo de Deus, quando ele pensa que ele era um merecedor da ira de Deus, e quando ele pensa que Cristo foi morto antes da fundação do mundo por causa dele, e quando ele pensa que essa gloriosa salvação e esse sacrifício majestoso deu a ele livre acesso ao Pai, e que ele, como judeu, sabia que ele não tinha acesso à presença de Deus, havia um véu que separava o povo da presença de Deus, mas que através de Jesus Cristo esse véu foi rasgado, e com ousadia, e aqui não é uma ousadia no termo chulo da palavra, mas com ousadia, com intrepidez, com coragem, sem medo, ele agora pode adentrar, ele pode experimentar, ele pode estar diante de Deus. A reação do apóstolo Paulo é cair de joelhos e orar ao Pai Celestial. Meus irmãos, parece que eu estou querendo forçar a barra em cima de um versículo, mas não é isso. É porque esse versículo precisa falar comigo e com você a despeito das nossas reclamações infinitas, das nossas murmurações infinitas, de acharmos que somos os piores o tempo inteiro, de achar que não temos nada, de que não somos nada, de que não temos direito a nada. Eu quero te dizer que o céu foi rasgado para que você tivesse direito de chegar próximo de Deus. O que me falta, o que te falta muitas vezes é darmos valor a isso. E ao invés de reclamarmos, nos colocarmos de joelho quando pensarmos em tão grande salvação. Quando penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao Pai, e que é o nosso Pai, que nos adotou como filho, que Cristo, através do sangue dele, nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Através do Filho, nós fomos alcançados pelo Pai. O Pai Celestial, e aí continua o versículo 15, que a despeito de ser o nosso Pai, de termos o privilégio de chamarmos Ele de Pai, além disso tudo, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que fez todas as coisas, que sustenta todas as coisas, e que todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. O seu Pai, o meu Pai, Ele não é alguém que nos deixa, nos abandona, porque Ele tem toda a autoridade, e Ele sustenta todas as coisas com a palma de suas mãos. Quando eu penso em tudo isso, eu caio de joelhos e oro ao meu Pai, que é o Criador de todas as coisas, que é o sustentador de todas as coisas. Irmãos, esse texto hoje precisa trazer ao meu coração e ao seu coração a certeza de que não foi um preço pequeno que foi pago por mim e por você, e não foi apenas uma porta que foi aberta para mim e para você. Não. Os céus foram abertos para que nós tivéssemos acesso ao Pai Celestial. Meus irmãos, antes de Cristo, Deus não te via, Deus não te enxergava, Deus não olhava para você, porque se Ele olhasse para você santo, como só Ele é, a única coisa que poderia acontecer comigo e com você é morte. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, Moisés está lá no monte, e o povo decide fazer um bezerro de ouro, o povo decide adorar um outro Deus, o povo decide fazer aquilo que não deveria fazer, que é pecado, que fugia, que saía do alvo. E Deus diz: olha, eu vou destruir esse povo. E é interessante nós pensarmos
que esse povo estava no pé do monte, eles olhavam para o monte, eles viam o monte pegando fogo, eles viam o monte estremecendo, eles viam o monte se revirando por causa da presença de Deus, mas mesmo assim, eles decidiram fazer um outro Deus para eles. E se Deus tivesse ali naquele momento, olhado e chegado no meio daquele povo, nenhum deles restaria vivo, porque Deus é santo, sua santidade implica em justiça, e o castigo por pecado é só a morte. Então, quando eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus não me via e não te via. O motivo de Deus olhar para mim e olhar para você é porque hoje tem uma marca em mim e tem uma marca em você, assim como tinha uma marca nos umbrais das portas no Egito, quando o anjo da morte passou. A marca que existe em mim, a marca que existe em você é o sangue precioso de Jesus Cristo, que nos lava e nos purifica de todo pecado, e nos faz justo e nos faz santo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo ora aqui nesse momento, e ele ora, e ele escreve essa oração. Hoje não é mais um costume, não é mais usual das pessoas fazerem isso, mas quando nós olhamos para o passado e olhamos para os pais da igreja, eles costumavam escrever as suas orações, e nós estamos aqui vendo uma oração escrita. O apóstolo Paulo ele está escrevendo aquilo que ele está orando, e ele está dizendo para os Efésios: olha, quando eu penso em tamanha salvação, a única atitude que eu tenho, meus irmãos, é cair de joelhos diante do meu Pai Celestial. E Ele é o Pai Criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas. E o meu pedido nessa oração é que a riqueza da sua glória, peço que da riqueza da sua glória, Ele fortaleça com o poder interior por meio do seu Espírito. Veja, nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando do Pai, o apóstolo Paulo falando do Filho e o apóstolo Paulo falando do Espírito Santo, que é aquele que hoje habita no meu coração e no seu coração, e que é por causa dele, por meio dele, que nós somos fortalecidos e continuamos na nossa caminhada. E o apelo do apóstolo Paulo ao Deus Todo-Poderoso é que esse poder, essa riqueza em glória, essa autoridade, ela venha fortalecer aqueles irmãos que em alguns momentos se esquecem que foi pago um preço de sangue por eles. Que eles sejam fortalecidos no seu interior, o nosso coração, aquilo que é corrupto dentro de nós, precisa ser quebrado, precisa ser trocado, como o Dudu orou aqui mais cedo, pelo coração de carne, um coração que sente e que se dobra diante da autoridade do Espírito Santo, que compreende que é o Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. E o apóstolo Paulo aqui ora uma oração intercessória aqui, clamando a Deus, dizendo: peço que, ele está pedindo a quem? Ao Pai Celestial, ao Criador de todas as coisas, o que verdadeiramente pode sustentar, o que verdadeiramente pode fortalecer, que aqueles irmãos, através do poder do Espírito Santo, eles sejam fortalecidos no seu interior. Porque existia uma perseguição ferrenha, existia uma perseguição que matava os crentes, que torturava os crentes, que impedia os cultos, que impedia que aqueles irmãos se reunissem. Imagina isso, se nós aqui hoje vivêssemos esse momento em que nós não pudéssemos professar a nossa fé. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer: olha, ainda que o nosso exterior ele esteja sofrendo, ele esteja padecendo, o nosso homem interior, ele vive para Deus. As coisas que estão à nossa volta, o mundo, as adversidades, o pecado, as aflições, nada disso pode tocar o interior que é regado e banhado pelas águas do Espírito. O nosso coração é fortalecido, não por causa dos nossos atos, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa do nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos sustenta, é Ele que cuida de nós, é Ele que faz isso em nós. Ele diz: então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e se manterão fortes. O próprio Jesus, Ele nos faz uma promessa, que se nós o amarmos verdadeiramente, se nós seguirmos os seus mandamentos, se nós andarmos nos seus passos,
se nós estivermos diante dele, ele não habitará em nós, ele fará morada em nossos corações. O próprio Jesus vai dizer isso na sua oração sacerdotal e no Evangelho de João. Eu e o Pai habitaremos nele e faremos morada nele. E nele quem? Naquele que guarda os mandamentos do Senhor, naqueles que são chamados pelo seu nome, naqueles que ouvem a sua voz e o seguem. E nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar que nós só conseguimos enxergar a presença de Cristo dentro de nós se nós cremos nele verdadeiramente, se nós confiamos nele. A nossa confiança, muitas vezes, está estabelecida sobre o nosso intelecto, sobre as nossas forças, sobre a nossa condição, sobre o nosso dinheiro, sobre os nossos recursos. Mas nós precisamos nos lembrar que a nossa confiança, ela precisa estar sempre, a nossa autoridade, a nossa confiança, a nossa justiça, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo que nós temos e pensamos, todas essas coisas precisam estar sempre dependendo e confiando no autor da nossa salvação, em Jesus Cristo. E ele vai crescer em nós de que maneira? É porque à medida que nós confiamos nele, à medida que nós olhamos para ele, que nós cremos que ele está em nós, que ele habita em nós, que é ele que nos auxilia, que é ele que nos guia, nós começamos a ter a confiança de que ele não nos desampara. O medo desaparece do nosso coração. A ansiedade, ela some do nosso interior. Aquilo que muitas vezes sufoca a minha vida e a sua vida, para de nos sufocar, porque nós sabemos que nós não dependemos de nós mesmos, mas nós dependemos daquele que tem toda a autoridade em suas mãos. A nossa confiança está nele. E quando nós olhamos para isso, aquelas coisas que tomam o nosso coração, elas começam a ficar pequenas, e Cristo começa a crescer dentro de mim e dentro de você. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. As raízes que nós estamos dizendo aqui é aquilo que nos sustenta, que nos firma. E essas raízes, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de quando você pega uma planta e que você vai arrancá-la da terra, essas raízes elas estão misturadas, emaranhadas à terra, elas estão tomando toda aquela região, elas dependem daquilo, elas não têm vida sem aquilo, elas não têm vida sem aquela sustentação, elas não têm vida sem estar presas àquele local. E o apóstolo Paulo vai dizer: suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Nós não somos daqueles que as nossas raízes estão firmadas sobre vãs filosofias. As nossas raízes não estão firmadas sobre pensamentos humanos. As nossas raízes não estão firmadas sobre coisas passageiras. Muito pelo contrário, as nossas raízes estão firmadas sobre o amor de Deus, sobre o amor de Cristo Jesus. Porque muito antes de nós amarmos a Ele, Ele nos amou. A terra já estava pronta. Esse amor já estava lá e nós fomos plantados nele. Nós fomos plantados sobre aquele que é a essência, que gera, que exala todo o amor e amor verdadeiro. E aí, arraigados nele, presos nele, grudados nesse amor verdadeiro, nós vamos nos manter fortes. Quando a nossa confiança está no homem, quando a nossa confiança está no nosso cônjuge, nos nossos filhos, no nosso emprego, qualquer uma dessas coisas, quando elas de alguma maneira elas desabam, a nossa vida acaba. Mas quando o nosso amor está em Cristo Jesus, quando as raízes estão depositadas, plantadas, emaranhadas nesse amor profundo, nós temos a certeza de que nós não cairemos. Nós temos a certeza que, independente do vendaval, da tempestade, nós não sairemos dali. E não é porque as nossas raízes são fortes, mas porque esse amor é forte. Esse amor é forte. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. O amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor,
ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. E aqui é interessante que o apóstolo Paulo ele fala uma coisa no versículo 18, e aí depois ele dá uma resposta no versículo 19, ele diz: também peço que, como convém a todo o povo santo, convém, se deve, todo o povo santo deve, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. E aí, quando o versículo chega no versículo 9, ele diz que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para que seja inteiramente compreendido. Nós nunca vamos conseguir compreender na totalidade, enquanto estivermos nessa carne corruptível, o tamanho desse amor. O apóstolo Paulo vai dar medidas aqui, largura, comprimento, profundidade, altura, para demonstrar o quanto que esse amor ele é universal, o quanto que esse amor ele é gigantesco, o quanto que esse amor ele tem para oferecer, a ponto de ele ter tanto para oferecer que nós nunca conseguiríamos beber de toda essa água. Mas vai chegar um dia em que nós seremos completamente tomados por esse amor. Nós vamos experimentar na totalidade e vamos não apenas experimentar, mas estar diante de toda essa profundidade, de toda essa largura, de toda essa altura, de todo esse comprimento de amor incomparável. O apóstolo Paulo diz: olha, mesmo que vocês não consigam compreender na totalidade, e nós não iremos enquanto estivermos nesse corpo mortal, mas no dia que esse amor vier pelas nuvens do céu, vier nas nuvens do céu, e olharmos para ele face a face, e aquilo que era corruptível se revestir de incorruptibilidade, naquele momento o amor vai ser total, e nós olharemos para ele totalmente como ele é. Nós experimentaremos totalmente o que esse amor quer dizer. Nós experimentaremos completamente o que é viver, exalar, sentir um amor que é incompreensível para nós hoje. A nossa mente humana limitada não consegue entender como um Deus que poderia fazer nova todas as coisas com um estalar de dedo, ele decide por amor matar o seu filho para salvar pecadores. Ele decide por puro amor fazer isso. Eu mandei uma frase do Tim Keller essa semana no grupo. Ele diz: como é que o ansioso, como é que a pessoa pode sofrer de tamanha ansiedade quando eu rasguei? Deus diz: como é que uma pessoa pode sofrer de tamanha ansiedade quando eu rasguei o meu filho por causa dele? Será que eu não posso fazer muito mais? Será que eu não posso suprir essa necessidade? Será que eu não posso suprir a ponto dessa ansiedade sumir do coração? A nossa confiança, ela precisa estar em Cristo. As nossas raízes têm que estar arraigadas nesse amor, para nós nos lembrarmos quando nós estivermos ansiosos de que não foi um preço ínfimo, barato que nós fomos comprados, de que o amor nos escolheu, o amor nos amou primeiro. O Verbo vivo decidiu se doar completamente por causa de nós. E esse amor é incompreensível, ele não precisava, ele não depende de nada. Nós não temos nada para oferecer a ele, nós não temos nada com que fazer essa troca. Não é porque nós adoramos a ele que ele morreu por nós. Não é porque nós cantamos aqui 3, 4 hinos que ele fez isso por nós. Não é porque um dia da semana nós saímos da nossa casa e vamos à igreja que ele decidiu morrer por nós. Ele decidiu fazer isso por um amor incompreensível a nós humanos, incompreensível a nós pecadores, que somente ele pode dispensar. E o apóstolo Paulo diz que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Só existe vida verdadeira quando nós entendemos de quem nós somos. Só existe vida verdadeira quando nós compreendemos quem é o nosso Senhor, quem é o nosso dono. O que é que Ele não nos ofereceu, mas o que é que Ele nos deu de graça, gratuitamente. Nós só conseguimos ter vida verdadeira quando nós entendemos que Ele nos deu de forma imerecida uma vida
que o diabo não pode nos tomar, o pecado não pode nos tomar, nós não podemos tomar de nós mesmos. A vida que Ele nos deu, a vida que Ele dispensou para mim e para você, foi algo que somente o Senhor poderia nos dar, e só assim nós conseguimos entender na plenitude quem Ele é, como Ele é, de que maneira que Ele age, e quão grande é o seu amor por mim e por você. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A mensagem do Evangelho é: arrependam-se dos seus pecados, amem a Deus sobre todas as coisas, vivam uma vida que Ele vos deu. Ele nos deu a vida. Nós lemos aqui: toda vara que não dá fruto é cortada. Sem mim vocês não podem fazer nada. A nossa vida, a nossa existência, o poder de Deus que habita em nós através do Evangelho, tudo isso só emana e só vem do Deus Todo-Poderoso, não está em nossas mãos. Não é por causa de nós, é apesar de nós, é por causa do amor tremendo dEle, da sua graça infinita, da sua misericórdia majestosa, que nós hoje temos o privilégio de estarmos vivos, de experimentarmos essa vida plena, de experimentarmos essa plenitude, e de sabermos que, a despeito da morte que pode bater na nossa porta a qualquer momento, nós ainda estaremos vivos. Você tem noção disso? Pode ser que agora, nesse exato momento, qualquer um de nós aqui, feche os olhos. Qualquer uma pessoa que pode estar vendo essa pregação, seja no tempo que for, ela pode estar ouvindo a última palavra nesse momento. Mas se ela está em Cristo, se ela entendeu que Ele é a nossa vida, que Ele é o amor verdadeiro, ela vai fechar os olhos e ela vai permanecer viva. A morte não é o fim para o cristão, muito pelo contrário, é só a porta para a eternidade. Nós nunca morreremos. Nós nunca morreremos. A morte carnal não é morte para nós, porque nós não vamos ter vida verdadeira no momento em que essa vida se findar e estivermos diante do Todo-Poderoso. Isso precisa trazer paz ao nosso coração. E no versículo 20 ele vai fazer aqui uma doxologia. Ele vai dizer: toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Meus irmãos, a pergunta é: para que autoajuda? Para que livro de autoajuda? Para que alguém, para que um coach te dizendo que você vai conseguir, que você pode conseguir, que as forças estão nas suas mãos? Para que alguém dizendo que você é mais do que você imagina? Para que alguém dizendo que você é mais poderoso do que você acha que você é? Eu não quero ser poderoso. Eu não quero ser mais do que eu imagino. Eu não quero que ninguém precise chegar para mim e dizer que eu sou bom, que eu consigo, que eu posso, que eu vou. Porque isso que nós acabamos de ler aqui é a maior injeção de ânimo e de vitalidade que qualquer pessoa poderia ter. E o motivo dessa injeção de ânimo e vitalidade não tem nada a ver comigo e nem a ver com você. Tem a ver com a glória de Deus. Tem a ver com a glória do Todo-Poderoso. Não é por causa de mim, por causa de você. O final de todas as coisas é que o nome dele é engrandecido. O final de todas as coisas é que o nome dele é adorado. O final de todas as coisas é que o nome dele é exaltado. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Às vezes você quer que a sua família seja alcançada por Cristo, e você ora, Ele pode fazer infinitamente mais do que você está imaginando. Talvez nós dobramos os nossos joelhos e falamos: Senhor, salva o meu filho
Deus pode fazer infinitamente mais do que nós poderíamos pedir ou imaginar. Ele pode salvar o filho, o marido, a esposa, o pai, a mãe. O Deus que nós estamos dizendo aqui, para a glória dele, é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós poderíamos pedir e imaginar. Meus irmãos, Ele pode fazer mais, porque sabe por quê? Uma mãe, quando dobra os joelhos pedindo para que o filho seja salvo, ela não quer que o filho dela vá para onde? Ela não quer que o filho dela vá para o inferno. E Deus pode fazer infinitamente mais do que nós poderíamos pedir e imaginar, porque além de levar para o inferno, Ele leva para o céu. Não é só a salvação do inferno, mas é a vida eterna que Ele dá. Nada que nós pedíamos pode surpreender Deus ou pegar Deus de surpresa. Nenhuma mãe que ora por um filho que está perdido, ou que está no mundo das drogas, ou que está vivendo uma vida desregrada, nenhuma mãe pode imaginar o que Deus pode fazer com aquele filho que está vivendo nessa situação. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos ali uma mulher que não podia ter filhos, uma mulher que chorava, que era amargurada, que vivia uma vida miserável, porque não podia conceber, não podia dar à luz, e ela vai para o templo, e ela dobra os seus joelhos, e ela pede ao Senhor, e ela faz uma promessa: Deus, se o Senhor me der esse filho, eu vou entregar a ele para que ele te sirva no templo. E Deus faz infinitamente mais do que aquela mãe pediu. Esse filho, ele não apenas vem, ele não apenas nasce, mas ele se torna sacerdote, ele se torna profeta, ele unge o rei que era prometido pelo Senhor, e que da descendência desse rei viria o Salvador do mundo. Você acha que aquela mãe, ela pediu isso? Você acha que aquela mãe imaginou que o filho do ventre dela, Deus colocaria e faria o que ele fez? Porque Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós poderíamos pedir ou imaginar. Os nossos pedidos não são estranhos ao Senhor. Os nossos pedidos não são coisas demais para o Senhor. Deus não pode ser surpreendido por nós, porque Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos. E tudo isso só tem um motivo, só tem uma razão. É para que o nome dele seja exaltado, é para que o nome dele seja glorificado. Essa mãe, ela faz isso quando o filho dela desmama. Ela vai lá e leva o filho dela e entrega no templo. E qual é o motivo dela ter entregado no templo? É para ela cumprir e glorificar a Deus com aquilo que ele fez. O problema é que na maioria das vezes nós provavelmente pedimos coisas que o fim não é a glória de Deus. É a nossa satisfação pessoal, é a nossa desenvoltura, e é fazer com que nós sejamos mais do que nós deveríamos ser. Meus irmãos, que todos os nossos pedidos sejam para a glória de Deus, e no que nós temos confiança, que aquilo que nós pedimos não pode se comparar com aquilo porque Ele pode, e se for a sua vontade, Ele vai fazer. E no final nós iremos olhar para Ele e dizer: Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor não pode ser surpreendido, mas o Senhor me surpreendeu. O Senhor, é impossível que alguém te surpreenda, mas o Senhor surpreende, o Senhor muda, o Senhor faz. É interessante que tem uma passagem que Jesus está caminhando e chega uma pessoa e falou bem assim: Senhor, se o Senhor quiser que eu seja limpo. E Jesus, com tamanha simplicidade, diz: eu quero, seja limpo. Aquele homem chegou com fé, mas ele não conseguia talvez imaginar que Jesus, com poucas palavras, pudesse transformar completamente a vida dele. Com apenas o seu querer: eu quero, seja limpo. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele é digno de glória. Ele é digno de honra. A minha oração é para que nós venhamos a entender, ou que nós não nos cansemos de tentar entender quão grandioso é esse amor. Que nós não nos cansemos de procurar
compreender quão maravilhoso é esse amor, para que nós sejamos sarados dos nossos corações pecaminosos, das nossas ansiedades desenfreadas, dos nossos medos que muitas vezes nos assolam, das amarguras e tristezas que tomam o nosso coração por diversos motivos, que nós não nos cansemos de tentar, de buscar entender quão grande é esse amor e quão maravilhoso é esse amor, e que no final disso tudo, dos nossos lábios, ao invés de murmuração, saia glórias ao Todo-Poderoso, que dos nossos lábios, ao invés de tristezas e depressões, que saiam louvores e gratidão àquele que pode todas as coisas e de que nenhum dos seus planos pode ser frustrados, que dos nossos lábios, do nosso coração, saia, transpareça, resplandeça, transborde a verdadeira majestade e glória do Todo-Poderoso. Nós cantamos aqui que nós venhamos a diminuir para que o nome dele cresça, que nós venhamos a desaparecer para que ele apareça, porque importa que o nome do Senhor seja glorificado, importa que o nome do Senhor seja exaltado. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações e para todos sempre. Amém, amém e amém. Eu sou grato a ti, Senhor. Eu sou grato a ti pelo teu amor, eu sou grato a ti pela tua bondade, eu sou grato a ti por derramar vida sobre a tua igreja, eu sou grato a ti por derramar poder sobre a tua igreja, a poderosa salvação que só o Senhor pode dar. Eu sou grato a ti, Senhor, porque Deus, nós sabemos, Deus, que o Senhor é tão grande, tão poderoso, e o Senhor decidiu olhar para nós. O Senhor decidiu enviar o seu Filho. O Senhor decidiu amar pessoas que não mereciam, por livre graça, por livre misericórdia, por livre bondade. O Senhor decidiu isso, Senhor. Deus, que nossos corações, que nós, Pai, venhamos a dar valor a essa salvação. Que nós, quando nós pensarmos sobre isso, que nós venhamos também a cair de joelhos em gratidão a Ti, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, que sejamos também prisioneiros de Ti, Jesus Cristo. Que ao olharmos para essa salvação, demos o devido valor, enxerguemos o devido valor, que ao olharmos para essa salvação, consigamos, Pai, arrancar do nosso peito as dores do presente século, que ao olharmos para essa plenitude, para esse amor incomparável, esse amor inimaginável, esse amor que não pode, Pai, se comparar a nada. E quando olharmos para isso, enxerguemos, Deus, vida verdadeira, enxerguemos, Senhor, paz verdadeira, enxerguemos, Senhor, segurança verdadeira, Senhor. Meu Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, para a glória de Jesus. Amém e amém, Jesus.